Olá pessoal, eu estou de volta então para continuar a parte de lançamento oblíquo. Então, eles fizeram aí o teste sobre cinemática unidimensional, né? Movimento em uma dimensão. Ou você tem o que a gente tinha antes, ou a gente tinha um movimento uniforme, né? Então, ou a gente tinha um MU, que a gente sabe que ele gera uma velocidade constante e logo ele acaba gerando então um comportamento da posição dependente do tempo, como se fosse uma reta, né? S0 mais VT. E a gente viu no movimento retilíneo uniforme que a aceleração era constante nesse caso. Então a velocidade é que acabava tendo um comportamento linear, V0 mais AT. Lembra que a gente faz a antiderivada, né? Antiderivada. E a gente antideriva de novo e a gente chega na posição. O S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então aqui são dois movimentos diferentes. Agora, a gente viu, né, que quando a gente vai para um lançamento oblíquo, que é o lançamento oblíquo basicamente é um lançamento bidimensional. Então a gente tem um oblíquo, é exatamente isso, quer dizer que então aqui ele vai estar tomando tanto o eixo X quanto no eixo Y, vai ter duas componentes, né? E o que a gente viu? Vamos lembrar então qual que é a base que vocês devem saber para poder, não podem, que é fundamental para vocês conseguirem entender de fato essa matéria, né? Entender então que a gente, por enquanto, só acreditem, né, que para ter aceleração necessariamente é necessário ter uma força externa, e se a gente separar em dois movimentos, né, movimento em X e em Y, o que a gente tem opa, deixa eu fazer os dois não. O que a gente tem, de novo, um segundo, tá. Então, o que a gente tem, um segundo, pessoal. Bom, então, se a gente lembrar, né, que apenas na vertical a gente vai ter uma aceleração, então sabe que tem a força peso, mas por enquanto o que é importante para você lembrar é que a gente tem uma aceleração nessa direção, e essa aceleração ela vale G, né? G. Então a gente tem, na verdade, ela é menos G, porque ela está para baixo. Bom, ela é G para baixo. Para baixo a gente já está implícito dizendo para a gente que é negativo. Não precisa colocar aqui. O sinal, se eu quero falar, por exemplo, numa notação vetorial, né, lembra que a gente pode escrever o vetor, vamos supor que aqui seja Y e X. Y e X nos eixos, né? Y e X. Então, qualquer vetor que eu tiver aqui, né, ele pode ser escrito de que forma, né? Sua componente X e a sua componente Y desse vetor. Vx e Vy. Sempre todo vetor em duas dimensões a gente pode escrever assim. Sempre a gente coloca essa primeiro, tá? Ó, essa daqui primeiro. No caso, aqui eu tô olhando. Não tô olhando. Aqui não é T nesse momento. Eu tô vendo a trajetória mesmo. Quando eu faço o gráfico de Y em função de X, olha lá, vou jogar a partícula, ela vai subir enquanto ela vai para frente, depois ela cai enquanto ela continua indo para frente, né? Ela cai enquanto ela continua indo para frente até que ela atinge o chão, certo? Então, em X não tem nenhuma força nem para cá nem para cá. Então não tem nenhuma aceleração. A aceleração é zero na horizontal, né? Então vou falar assim, essa aqui seria a Y. Vou deixar mais claro para vocês estudarem. Então, aqui a gente tem que AY seria o quê? Igual a menos G. Então tá, a componente Y da aceleração é menos G. Ok, agora eu posso falar. Essa é a componente Y, ela é menos G. A componente X,
AX é igual a zero. Então daqui a gente pode dizer que o nosso vetor aceleração, ele só tem um componente, né? Ele é zero em x e é menos g em y. Tranquilo. Então, o que a gente vai ter? Olha só. Aqui, em x, se a aceleração é zero, eu sei que isso aqui trata de um movimento uniforme. Em y, se a aceleração é constante, lembra disso, aceleração constante se trata de movimento uniformemente variado. Esse aqui seria MRU, movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme. Então a gente tem dois movimentos que a gente pode separar, né? Como a gente fez na aula passada. A gente separou esses movimentos, onde um deles era acelerado, o outro não, né? E o que é importante a gente saber, né? Primeiro passo, né? Ele sempre vai te dar uma certa velocidade inicial. Essa velocidade, ela sempre vai vir com um certo ângulo θ com o eixo x. E o que a gente viu foi que o que eu tenho que fazer é o quê? Se eu tenho uma velocidade v, né? Ela vai ter aqui um ângulo θ, ela vai ter uma componente Vx e uma componente Vy. A Vx é a horizontal, seria aqui, e a Vy seria essa daqui. E aí a gente viu como é que eu acho, lembra? Sempre que eu tenho a hipotenusa e quero encontrar os catetos, vai ser, no caso os catetos seriam as componentes Vx e Vy, né? Eu vou ter simplesmente que o Vx ou o Vy vai ser o próprio V, né, que é a hipotenusa, vezes o seno ou vezes o cosseno de θ. Aí a gente olha quem que está com seno, quem que está com cosseno, quem está com o ângulo e quem está sem o ângulo, né? O Vx está encostado no ângulo, então ele está com o ângulo, então ele é cosseno vezes cosseno de θ. E o y, o ângulo não está aqui, porque o que está sendo utilizado, eu poderia estar utilizando esse ângulo aqui se eu quisesse. Eu poderia estar usando esse alfa, mas aí eu não usaria o θ. Então você usa só um deles, tá? Então nesse caso a gente escolheu o θ. Se a gente escolheu o θ, então o Vy não está com o ângulo, está sem o ângulo. Então V vezes seno de θ. Pronto. Esse é o primeiro passo para a gente separar os movimentos. Que agora eu tenho esse daqui é a velocidade. Esse aqui é meu V0, né? Lembra que é V0, a velocidade inicial, né? Se aqui é V0, então o que eu estou achando é V0x e V0y. V0x e V0y. Peraí. V0x. Cor errado. V0x e V0y. É igual ao próprio V0 vezes seno vezes cosseno de θ. No caso do x, como a aceleração é zero, né? Eu sei que esse V0x é constante. Vai ser sempre ele, então, né? E aqui a gente já sabe que a conta é simples, x é igual a x0 mais V0x vezes tempo, né? Porque é um movimento uniforme simples, né? E já daqui, aqui a gente, como a aceleração é menos g, aceleração y é menos g, né? Então daqui, quando a gente vai antiderivando, né? Primeiro a gente chega na velocidade, que é Vy é igual à velocidade inicial, né? V0y menos gt. É só antiderivar isso aqui, né? E depois, a hora que eu antiderivo de novo o Vy, o que eu tenho? A aceleração. A posição y, né? A posição y que vai dar o quê? y0 mais V0y. Aí, como antiderivado, isso aqui é a constante, né? A constante vezes o tempo. Menos, isso aqui eu deixo quieto, menos g, aí eu só antiderivo isso, né? Dá t ao quadrado sobre 2. Então, não tem segredo. Isso aqui vocês devem saber, não devem decorar. Vocês realmente devem saber como determinar essas equações. Tá bom. Ótimo. Então, só relembrando aí. E aí o que a gente fez, né? Aí a gente tem algumas considerações que você tem que lembrar. Por exemplo, só resumindo para vocês, aqui, esse ponto é um ponto especial. Por que ele é um ponto especial? Porque nesse ponto, a gente sabe que, tá vendo que a partícula parou lá em cima e voltou a descer. Então, se ela subiu e depois ela voltou a descer, ela tem que ter parado, né? Ela para aqui. Velocidade em y é zero, né?
Lembra que a velocidade x é constante sempre. A velocidade em y vai ser zero nesse caso. Porque a gente tem esse movimento que é acelerado, né? Mas só que está desacelerado, porque eu estou jogando a partícula para cima, deu uma velocidade inicial para ela, ela vai subir, subir, subir até que ela para e depois ela vai descer, né? E a gente pode dividir esse movimento em dois, olha só. O tempo que leva esse movimento aqui é o mesmo tempo que leva esse movimento de cá. Então, lembra que a gente determinou o tempo, tempo da altura máxima. A gente determinou aqui o tempo que leva para atingir a altura máxima. Depois que a gente achou esse tempo que leva para atingir a altura máxima, duas vezes esse tempo, ele vem parar aqui, né? Tempo de altura máxima é estar aqui. Só que como é igual esse movimento, ele tem uma simetria, né? Do lado esquerdo e do lado direito, eles são iguais. Então, quer dizer que ele vai gastar o mesmo tanto, lembra? O tempo de subida é o mesmo de descida, vai gastar o mesmo tempo para descer agora. Então, esse tempo aqui, ó, é o tempo do alcance, que ele nada mais é que duas vezes o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Isso que vocês têm que saber. Tudo isso que eu estou falando é algo que tem que estar bem fixado para vocês conseguirem seguir em frente. Tá? Então o que a gente tem agora? E aí, com isso, a gente pode determinar o alcance. O que é o alcance horizontal? É essa distância que ele percorre aqui. O que eu tenho que fazer? Só substituir esse tempo de alcance, né, que ele é duas vezes o tempo da altura máxima, aqui nessa equação. Que aí vai me dar o alcance aqui em x. Se eu substituir esse tempo de alcance, eu tenho a velocidade inicial em x. Eu tenho o ponto inicial. Normalmente o x0 é zero, tá, gente? Quase sempre a gente pode considerar que ele está saindo da origem. Nesses problemas, eu acho, de lançamento oblíquo, sempre, nos que a gente está fazendo aqui, você vai poder considerar esse aqui zero, esse zero. Agora, o da altura, não. Da altura, normalmente, eu posso estar jogando alguma coisa, lá, posso estar fazendo isso aqui, ó. Eu estou em cima de um... Eu estou em cima aqui e vou estar arremessando alguma coisa aqui, por exemplo, ó. Aí essa coisa vai fazer isso, ó. Aí a gente já não tem como usar aquelas simetrias que a gente usa, mas depende, a gente vai fazer uns problemas assim que dá pra poder simplificar também. Tá? Então a altura inicial nem sempre ela vai ser zero. Aqui ele pode estar saindo da mão dele, aqui que ela está a uma certa altura e ela é diferente de zero. Então tem que tomar cuidado. Então o y0 nem sempre ele vai ser zero. Mas o x0 normalmente a gente sempre pode considerar zero. Porque eu posso sempre falar, eu não posso... Bom, aí você fala, mas o x0 não estaria aqui. Bom, eu coloco onde ele quiser. Eu posso falar que o x0 está aqui. Ó, olha aí que beleza. Se eu boto o x0 bem na mão dele, quer dizer que a distância inicial é ali. Ah, professor, não posso colocar a altura também inicial na mão dele? Pode, mas como ele vai cair no chão, sempre é bom você considerar a altura mínima como sendo zero. Se você sabe que ele vai cair no chão, esse é seu ponto mais baixo, fala que esse aqui é o zero em y, em altura, e aí considera que esse aqui tem uma certa altura, para poder ficar mais simples nos cálculos depois, tá bom? Tá, então agora vamos seguir em frente mesmo, vamos resolver alguns problemas de lançamento oblíquo. Bom, então de volta então com esse exemplo. Olha o que a gente tem aqui, né? A gente tem então um jogador de basquete que ele está arremessando uma bola. Ela está arremessando ela a uma distância D horizontal da cesta. Eu coloquei 6 metros, a linha de 3 era 6,25 metros de distância. Eu vou arredondar para 6 para ficar mais simples. A altura oficial é 3,05 metros. Botei 3 para arredondar também, para ficar mais simples. E suponha então que a mão do jogador aqui na hora que ele está arremessando fica a uma altura de 2 metros, tá? E que ele arremesse com um ângulo de 60 graus, certo? Aí eu quero saber o seguinte: qual é a velocidade que ele deve jogar para que ele consiga fazer a cesta, então? Com qual a velocidade inicial que ele tem que arremessar, certo? Então esse é o nosso problema. Veja, esse tipo de problema pode ser, por exemplo, dependendo dessas condições aqui, ó, que a gente não ache nenhum valor V0 que seja possível que isso aconteça, dependendo do ângulo e tudo mais. Esse aqui provavelmente vai dar, mas
O que acontece quando não dá certo? Ou seja, as condições desse problema não são suficientes para ele poder fazer a cesta. Por exemplo, não importa a velocidade com que ele joga. Isso pode ser por conta do ângulo, por conta da distância ou da altura, isso pode acontecer. Quando isso acontece, você vai encontrar matematicamente um resultado que não faz sentido. Tá? O que é o resultado que não faz sentido? É uma raiz de número negativo, certo? Um tempo negativo, alguma coisa assim, ok? Então isso aí vocês vão ver no problema. Matematicamente vocês já conseguem descobrir se tem alguma discrepância, certo? Então, daqui o que a gente vai considerar? Né? A altura da cesta 3 metros, a altura da mão, da hora que está arremessando a bola, a altura da bola é 2 metros, ele está a uma distância de 6 metros, quase uma linha de 3, né? E está jogando a um ângulo de 60 graus. Agora eu quero saber o seguinte, qual que é a velocidade inicial para que ele consiga para fazer a cesta? Então vamos ter que descobrir. Agora, olha que interessante. Eu falei para vocês que a gente sempre tem que escolher o zero, né? Vamos escolher onde é o nosso zero do x e o y. Aí eu falei para vocês que o x a gente pode sempre colocar na onde a bola tá, né? Então o meu zero no x pode ser de boa, pode ser aqui, ó. E o y? Eu falei que sempre que tiver uma linha abaixo, né? Uma linha mais baixa, por exemplo, a gente considera o zero sendo em cima dessa linha. Porém, como eu não estou interessado em nada o que acontece, eu posso perguntar para você qual é a velocidade com que a bola cai no chão e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso só para a gente ter mais coisas para poder fazer nesse problema. Vamos fazer assim. Então, o que acontece? Mas se eu quiser saber só a velocidade, eu poderia colocar meu zero aqui também. Ó. Se eu coloco meu zero aqui, fica tanto o x0 quanto o y0, zero. E aí eu quero... Agora, o que é essa distância aqui agora, né? É simplesmente o hzão menos hzinho. Aí eu trabalharia com ela. Então, não tem problema. Poderia fazer. Mas eu vou fazer aqui do jeito que tá. Eu vou colocar o zero no chão. Então, vai estar aqui, ó. O y. E pra cá, o x. Tá bom? Então eu sei o que eu posso tirar daqui, né? Que o x0 é 0. X0 é igual a 0. E o y0... eu vou considerar como sendo o ponto onde a bola está aqui, né? Que é H. O que é o Hzinho, né? Hzinho é 2 metros. Então, 2 metros. Tá. Velocidade inicial. A gente vai ter que quebrar em V0x e V0y, né? V0x. Lembra que é simplesmente, ó, quem que tá com x, ó? V0x está aqui na horizontal. Tá com o ângulo. Então, é V0 cosseno de θ. Ok? Então... novamente, eu vou botar aqui, eu tenho V0 aqui, aí eu vou ter V0x, V0y para cá, V0x para cá, e aqui é θ, né? Então aqui vai ficar o V0x é igual a V0 vezes cosseno de θ, que está com o ângulo, e V0y é V0 vezes seno de θ, ok? Ah, professor, mas não deu V0, é o que a gente quer saber. Então, vamos colocar o que a gente tem. O que a gente tem? V0x vai ser o quê? 0x. 0x vai ser V0, que eu não tenho, né? Vou deixar quieto aqui. Vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ a gente tem. Cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. 0,5. Então, é vezes meio. E V0y... é V0 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 60. É o seno de 60, desculpa. Tá? Se vocês podem usar na calculadora, então não tem problema. Ok. Então a gente deixa isso aqui. Ah, professor, a gente não tem V0. Não tem, a gente vai achar no final. Depois que a gente colocar as condições que a gente quer para o problema. Quais as condições que a gente tá querendo aqui? É que ele faça a cesta. Essa é a única condição que a gente quer. É saber quando ele faz a cesta, então, qual deve ser a velocidade para que a bola chegue certinho aqui, passando no meio. Ok. Então, próximo passo o que é? A gente tem que achar as equações de movimento, né? As equações de movimento, elas sempre vão ser assim, né? Você começa separando, né? A gente já fez elas, né? Em x, então em x, a gente viu que
V0x é sempre o mesmo valor, constante, e aí a gente tem que em x vai ser x0 mais V0x vezes o tempo, né? Antideriva aqui, isso aqui a gente chega nisso, a gente já fez várias vezes isso daí. Agora, em y, o que a gente tem? V0y não é constante, né? Em y a gente tem aceleração, então a aceleração é igual a menos g. Aí aqui a gente vai chegar aqui vy, né? É v0y menos gt. E a gente antideriva de novo, a gente vai ter que o y vai ser y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Certo? Então, a gente tem nossas equações de movimento. O que eu quero saber agora? Eu quero saber duas coisas a gente tem, né? Eu quero saber o seguinte: quando ele estiver nesse ponto aqui, né? Para fazer ele chegar nesse ponto, qual deve ser a velocidade v0? Então é só a gente substituir os dados. Os dados que a gente tem, né? Eu quero que ele passe pelo ponto. Queremos então o seguinte, né? Queremos saber qual é V0 para que ele passe, para que a bola passe pelo ponto. Qual que é o ponto? Lembra que pra gente definir um ponto, né? A gente define um ponto assim, né? Ponto igual a um x e um y, né? Nesse caso, o ponto vai ser o quê? Qual que é o valor de x? Eu quero que ele esteja nessa altura, não, né, a essa distância, que a gente viu que é d, né? E eu quero que ele esteja a essa altura. E agora a gente está considerando em relação ao ponto zero, né? Foi a nossa conversão. Então é dzinho e h. É esse ponto aqui, é dzinho e h, né? X igual a d, y igual a h. Então, x igual a d, que é o d? É 6. E y igual a h, que é 3. Eu quero que ela passe por esse ponto. X igual a 6, y igual a 3 metros, certo? Esse ponto que ela tem que passar. Então o que a gente tem que fazer é substituir esse ponto nas nossas equações e ver o que a gente consegue determinar. Pronto. Você sempre vai partir do que ele te dá. A partir do que ele te dá, fala, ó, ele me deu só isso. Ele quer que ele passe por essa altura, a cesta que está numa altura 6 metros e uma distância do cara de 3 metros. Então eu quero que ele passe aí. O que eu vou fazer agora? Substituir, então, meu x e meu y nessas equações aqui, ó, x e y, para a gente determinar então Vamos começar pela mais simples, né? E ver o que a gente encontra aqui. Olha só, eu quero então que x, eu vou substituir nesta primeiro, né? Lembrando que o x0 eu considerei zero, né? Aqui, ó, x0 é zero, né? Então esse x0 aqui eu já posso colocar zero. Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui x, então, né? É v0x vezes o tempo, né? Substituindo, eu vou ter o quê? Vou substituir esse x igual a 6 aqui, né? E vamos ver o que eu tiro. 6 é igual a v0x vezes o tempo. Mas o que é v0x? Vamos voltar para cá. V0x. A gente fez aqui, ó. V0x é V0 sobre 2. Tá aqui, ó. V0 sobre 2. Sempre vale ele, porque ele é constante, né? V0 sobre 2 vezes o tempo. Beleza. Então, vou passar o 2 multiplicando para lá. Eu vou ter assim, ó. V0t é igual a 12. Ah, professor, mas aí eu não achei nem o V0 nem o T. Calma, o T a gente tá achando, né? Querendo ou não, a gente tá achando. O que é o tempo? Olha só, vai depender de V0, ó. T, deixa eu chegar isso pra cá. Então, ó.
O que a gente tem? V0t igual a V0t igual a 12, então passo o V0 para lá, né? O que eu tô fazendo? Pegando o tempo em uma e jogando outra. A gente fez isso várias vezes. Quando eu quero encontrar a altura máxima, a gente pega, substitui, encontra o tempo e joga na outra. Só que nesse caso, o tempo está dependendo de V0, porque é isso que eu quero, né? Então, esse daqui é o tempo. O que seria? Se eu perguntar para você, que tempo é esse daqui? É o tempo que leva. Tá vendo que a gente olhou em X? Olha lá, eu joguei em X. É o tempo que leva para que a partícula venha parar nesse ponto aqui, ó. Então, em X eu fiz isso. Agora com Y eu tenho que garantir que ela venha parar nesse ponto aqui de cima. Então vamos agora para Y. Então jogando em Y, o que a gente tem? Ao jogar em Y, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e substituir o t por aquele valor que eu peguei. Bom, o y0, a gente viu que é o quê? Ó? Y0 é 2 metros, né? Então vamos substituir ele. Então eu vou ter aqui eu tenho que y é igual a y0, que é 2, né? É 2, mais v0y vezes o tempo. Então v0y a gente determinou aqui, ó, é v0 raiz de 3 sobre 2. V0 raiz de 3 sobre 2 vezes o tempo, né? Vezes o tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar e substituir o tempo. Daqui o tempo, ó. 12 sobre V0. 12 dividido por V0. Agora, percebam. Percebam que o V0 corta, né? O V0 corta. Ah, e outra, né? Jogando em Y. Só que eu tenho que... Qual que é esse Y aqui também, né? A gente sabe qual que é ele. Vamos substituir ele. É esse ponto aqui. Ó. É o x igual a 3. Y igual a 3, quer dizer. Então aqui é 3. Aí vamos substituir o resto, ó. Esse V0 corta com esse V0. 12 dividido por 2. Sobra só 6 aqui em cima. Vamos simplificando. Agora sobrou o que, né? Menos gt ao quadrado sobre 2. Então o que eu tenho que fazer? Menos g é 10. Tá? Então menos 10 por 2 dá menos 5. Menos 5t ao quadrado. Então menos 5 vezes t ao quadrado. Mas o que é t ao quadrado? É isso aqui ao quadrado. O que é isso aí ao quadrado? 144 dividido por V0 ao quadrado. Agora eu sou capaz de encontrar o V0. Vamos simplificar tudo isso aqui e isolar o V0. O que a gente tem? 3 é igual a 2 mais... Sobrou, ó, cortou V0 com V0. Isso foi embora. O 12 por 2 sobrou 6 vezes raiz de 3. 6 raiz de 3 menos... Agora eu tenho 5 vezes 144 vezes v ao quadrado. Então, vou fazer essa conta aqui. 5 vezes 144. 5 vezes 144. Então, 720. 720 dividido por V0 ao quadrado. Agora é só isolar o V0, tá? Vou passar... Primeiro, ó, eu tenho que deixar esse termo sozinho de um lado. Como ele é negativo, eu vou mandar ele para lá, para ele já ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, 720 sobre V ao quadrado, né? Era negativo, passou positivo, é igual. Eu tenho isso aqui, ó, 6 raiz de 3 mais 2, né, do lado de cá. E esse 3 eu tô mandando para cá. Então, menos 3, né? E aí, então, eu só passei o termo que tinha V quadrado para um lado. Esse termo aqui, né? Eu passei ele para o lado de cá. E o 3 que estava de cá, eu mandei ele para cá. Agora, como isso aqui, como tem um raiz de 3 aqui, a gente vai jogar na calculadora e achar isso aqui aproximado. Senão vai ficar uma expressão difícil de vocês entenderem o resultado final. Então, 6 vezes raiz de 3 mais 2 menos 3.
que é 9,39, vai arredondar para 9,4. Então eu tenho aqui, ó, 720 sobre v ao quadrado é igual a 9,4. Agora, eu passo o v ao quadrado para cá multiplicando e esse aqui passa multiplicando, dividindo. Basicamente, vamos multiplicar cruzado aí. Vou ter 9,4 v ao quadrado. Multipliquei esse cruzado. Agora eu multiplico aqui cruzado, que é só 720 vezes 1, que é 720. Aí, eu passo 9,4 dividindo. 720 dividido por 9,4. A gente fica com 76,6. Então, v ao quadrado é igual a 76,6. Tá vendo que não deu negativo aqui, né? Então, quer dizer que vai dar certo a resposta. Agora que eu tiro a raiz dos dois lados, né? Tiro a raiz de cá e a raiz de cá. Apesar que, né, claro, que vai, aqui a resposta seria mais ou menos raiz de 76,6, né? Vamos tirar a raiz disso, então. 76,6... dá 8,75. Mais ou menos 8,75, tá? Só que como a velocidade é inicial e a gente está jogando ela para cima, ela tem que ser positiva, tá? Ela não pode ser negativa nesse caso. Porque negativa é uma velocidade que vai para baixo. Jogar para baixo não tem como ela nunca cair na cesta, né? Então só vai sobrar positiva mesmo. E é isso, 8,75 metros por segundo. Essa é a velocidade com que ele tem que arremessar para que ele consiga então acertar a cesta, né? Aí se eu te perguntasse outras coisas, por exemplo, né? Vamos só para a gente treinar mesmo, porque isso aqui você tem que conhecer. Se você viu todos os problemas, a maioria da forma como pode aparecer as perguntas, você está preparado para resolver a maioria das que vier. Então, eu poderia perguntar algumas coisas, por exemplo, qual a altura máxima, por exemplo, já foi uma, né? Vou inventar novas aqui. Letra B, por exemplo. Qual o tempo que leva para alcançar a altura máxima, Hmax, e qual é o valor de Hmax? Qual é o valor da altura máxima, né? Qual vai ser esse ponto? Eu preciso saber o tempo que leva para ele chegar lá e qual que é essa altura máxima. E na letra C eu quero saber o seguinte, qual a velocidade da partícula, no caso da bola, né? A partícula da bola ao atingir o chão. Lembrando que aqui tudo a gente está desconsiderando o atrito do ar, né? Qualquer tipo de atrito. Então, qual a velocidade da bola ao atingir o chão? Então, essas duas coisas que a gente precisa saber. Bom, a gente tem que traduzir essas perguntas agora para uma linguagem matemática. Qual o tempo que leva para alcançar a altura máxima? Bom, na letra B, a gente sabe que para ter a altura máxima, isso só vai acontecer quando a velocidade vertical for zero. Aí eu tenho a altura máxima. Então, esse primeiro ponto que eu tenho que fazer é pegar a velocidade e fazer zero, tá? Agora, eu tenho que achar a equação da velocidade, né? Qual que é a equação da velocidade? A gente fez ela aqui, né? Vy, cadê ela aqui? Aqui, ó. Vy é igual a V0y menos gt. Como a gente já encontrou a velocidade agora que a gente precisava, que é o V0, né? É 8,75, a gente pode encontrar... Esse aqui era V0, desculpa, gente, não coloquei aqui o zero. Vamos voltar aqui botando o zero. V0, 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 V0 e V0. Tá. Agora, então a fórmula era essa, né? Vy é igual V0y menos gt. Tá? Só que eu quero que isso aqui seja zero, né? Zero. Mas, então eu vou ter 0 é igual. O que é o V0y? V0y, a gente chegou aqui, né? Que era V0 raiz de 3 sobre 2. E agora a gente tem o V0, né? Então V0 vezes raiz de 3
sobre 2, que é o V0Y. Então aqui vamos colocar o valor de V0. A gente já tem o valor de V0, né? Então 8,75 vezes raiz de 3 menos G, que é 10, vezes o tempo. Ah, mas que tempo é esse? Se eu coloquei a velocidade y0, esse tempo é o tempo da altura max, altura máxima, tá? Necessariamente. Agora isola o t. Então vou mandar isso aqui que é negativo pro lado de cá. Bom, vou fazer isso aqui direto, né? Essa continha direto. Vocês façam ela aí e vejam se vocês conseguem chegar. Então eu vou ter 8,75 vezes raiz de 3 dividido por 2, né? Aí eu passo isso agora o 10 dividido por 10. Então t é igual a 0,76 segundos. O tempo que ele leva para atingir a altura máxima, TH max, é 0, arredondando para duas casas, 76 segundos, tá? Se esse é o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, qual que é a altura máxima agora? É só eu pegar esse tempo e substituindo em... Lembra qual que é a nossa equação? Em y. Y é igual a y0 mais v0y menos gt, né? Vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Tem que ter um termo constante, um termo t elevado a 1, um termo t ao quadrado. Então tá. Vamos colocando os valores que a gente tem então. Eu quero saber qual que é a altura máxima, qual que é esse aqui, né? Esse que eu quero saber, qual que é o y. O que é o y0? O y0 tá aqui, né? 2 metros. Cadê? Ai, gente. Aqui, ó. Y0 é 2 metros, a gente já tinha definido. Então, 2 mais V0Y. O que é V0Y? A gente calculou ele aqui, é isso aqui, ó. V0, que é 8,65. O Y é V0 vezes seno de θ, né? Então, do mesmo jeito, é esse termo aqui, ó. V0Y. V0Y, 8,75 vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é o V0 vezes o seno de 60. Menos G sobre 2 é o quê? É 5, né? Menos 5. Ah, faltou o tempo, né? Estou substituindo aqui, ó. V0y, tá aqui o V0y. Agora vezes o tempo. O que é o tempo? É esse tempo da altura máxima aqui, que é 0,76. Estou substituindo ele. Menos G sobre 2, né? Que é 5. Vezes t ao quadrado, vezes 0,76 ao quadrado. Tá. O que é esse aqui eu tô achando y, mas o que é esse y? Esse y é justamente a altura máxima. Porque se eu substituir esse tempo aqui como sendo o tempo da altura máxima, né? Então necessariamente esse y aqui vai me dar, a hora que eu substituir esse valor do tempo, vai me dar a própria altura máxima. Então vamos jogar na calculadora esse valor. Tem que ser um valor... A altura máxima, vamos achar uma forma. Como é que você veria se isso aqui tá certo, né? Olha só. A altura máxima, se a gente olhar para o problema, ela vai estar aqui, né? Ela tem que estar acima da cesta, né? Necessariamente ela tem que estar acima da cesta. E ela vai ter que estar, por exemplo, se eu achar qual que é a posição horizontal, depois vou adicionar mais uma letra. Qual seria essa posição horizontal aqui que leva a essa altura máxima? Ela teria que estar entre os dois, claro, né? Entre a bola e a cesta. Você fala, mas é óbvio, mas às vezes com um erro seu, você chega num valor que não bate nisso aqui, você já sabe que está errado por conta disso. Então, isso é bom você tirar essas provas aí. Depois a gente pode tirar essas provas. Então, a altura máxima aqui, vamos fazer essa conta. Eu tenho 2 mais 8,75 vezes raiz de 3 dividido por 2 vezes 0,76, né? Menos 5 vezes 0,76 ao quadrado. Deu 4,87 metros. Então faz sentido, né? H max é igual a 4,87 metros. Tem que ser mais alto que a cesta. A cesta está lá em 3 metros, né?
A cesta está a uma altura de 3 metros. Ela vai ter que subir até uma altura de 4 metros para voltar a descer de novo para cair certinho na bola. Não tinha outro jeito. Então a gente viu que com esse ângulo a velocidade era exatamente, tinha que ser 8,75 metros por segundo para que isso pudesse acontecer. Tá, então agora a gente achou o tempo que levou para a altura máxima, né? Qual a velocidade da bola ao atingir o chão agora? E aí a gente achou qual que é a altura máxima. Agora, qual a velocidade da bola ao atingir o chão? Bom, o que você tem que fazer para converter isso aqui para notação matemática? Tem aqui, letra C. Quando ele cai no chão, o que acontece com a bola? Se ela cai no chão, quer dizer que... Claro que eu estou desconsiderando que... não faz muito sentido a gente fazer essa pergunta, porque ó, a bola, a hora que bate na cesta, ela é desacelerada por conta da cesta e tudo mais, né? Então, esquece essa questão. Para esse problema não faz sentido, mas se ela passasse direto, aí daria para você calcular. Como é que você calcularia? Vamos lá. Suponha que não fosse esse problema, mas eu te desse um problema onde eu estou arremessando uma bola a uma certa altura e eu quero saber qual que seria a velocidade dela. Ela vinha aqui, ó, e ia cair aqui no chão, certo? Ó, quero saber qual a velocidade com que ela cai nesse ponto aqui no chão. Bom, o que você tem que fazer? Simplesmente garantir. O que acontece nesse chão matematicamente? O y é zero. É só você ir lá fazer o y igual a zero e determinar qual que é o tempo que leva para isso acontecer e depois você acha a velocidade. Não tem problema. Então, se fosse esse problema, basta. Em geral, é isso que você tem que fazer. Ir lá e falar que ponto é esse que você tem que estar e qual que é a condição para esse ponto. Então, nesse caso aqui, a condição é que y era zero. Aí eu vou lá e jogo y a zero e vejo qual que seria. Mas aqui eu posso fazer outra pergunta, né? Na letra... Deixa eu mudar a letra C aqui, então. Não vai ser essa porque ela não faz sentido, porque a bola não vai passar direto na... Então faz assim, olha. Qual a velocidade, assumindo... Qual a velocidade da bola ao atingir o chão? Assumindo que não há cesta, né? Ou seja, só tem o aro, não tem a cesta. Não há cesta. E a bola entre direto, né? Sem encostar no aro. Porque essa já é a condição. Que se a gente jogar nessa velocidade tá aqui, ela vai cair um meizinho certinho aqui na caçapa, na cesta e não vai encostar em lugar nenhum, né? Então, de fato, eu posso assumir. Se não tem uma cesta, né? Aqueles campinho que você tem simplesmente uma cesta de basquete, só o aro mesmo, né? Não tem a cesta aqui para poder segurar a bola, né? Então, faz sentido a gente fazer essa pergunta. Por que eu quero fazer? Para exatamente vocês treinarem isso aqui. Vocês terem uma ideia do que vocês têm que fazer, então. Então, na letra C, o que a gente quer é o seguinte, né? No chão, temos que... O quê? Temos que y tem que ser zero. E eu posso perguntar outra coisa na letra C também, para continuar, né? E qual a distância... Qual que é o alcance horizontal nesse caso? Qual o alcance horizontal para esse caso? Ou seja, qual que é o alcance... O que seria o alcance horizontal? Ó, ela não vai fazer isso aqui, ó. Olha só, vamos colocar o desenho aqui, ó. Aí a cesta tá aqui, ó. Cesta tá aqui. Aí ela passa e continua direto, ó. Certo? Só que ela não foi jogada de cima certinho, né? Então... vai apagar tudo. Tá aqui, ó. Beleza, você coloca o meu chão aqui.
né? Então, tá aí, o meu chão tá aqui. Ele tá jogando a bola daqui, né? Ele tá jogando a bola dessa distância. E eu quero saber o seguinte, qual que é a velocidade nesse ponto? E qual que é o alcance, ou seja, que distância vai ser essa aqui, ó, alcance A, para esse caso. Então, o que eu tenho que assumir aqui? Primeiro, né, a gente vai olhar em X, a gente sabe que todo movimento de X depende do Y. Por que o movimento de X depende do Y? Em X eu sei que ele sempre tem a mesma velocidade, V0x. Isso ela só vai parar a hora que ela encostar no chão. Então, quem dita o movimento é o movimento em Y, né? O que o movimento em Y está falando aqui? Nesse ponto aqui, eu sei que Y é igual a 0. Então eu vou fazer, essa é a condição que eu tenho, a única condição que eu tenho para poder resolver esse problema. Vocês conseguem achar mais alguma coisa? Não tem, eu quero saber o seguinte, qual a velocidade quando ele encosta no chão? Bom, quando ele encosta no chão, Y é 0. Eu quero saber, então, quando Y é 0, qual que é essa velocidade da bola e qual que é esse alcance aqui, qual é a distância da bola inicialmente horizontal, né? De onde ela estava horizontal, só horizontalmente falando. Então, o que eu vou fazer? Né? Então vamos fazer Y igual a 0. Né? Então, fazendo Y igual a 0, o que eu tenho? Vamos primeiro escrever a nossa equação de novo. Deixa eu escrever essa equação agora aqui de novo. Eu tenho, né? Y é igual... Eu tenho que Y é igual Y0, que é 2, mais V0Y, né? Já vamos calcular esse V0Y aqui logo de cara, de novo, porque toda hora você está fazendo isso. É o V0 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Só que esse V0 a gente encontrou no problema. É 8,75. Né? Então a velocidade em Y vai ser o quê? 8,75. Eu sempre estava jogando direto na fórmula, a gente nunca calculava. Mas vamos calcular e deixar o valor dele. 8,75 vezes raiz de 3 dividido por 2. Eu tenho 7,6. Então o V0Y é 7,6 metros por segundo. E o V0x? O V0x é... V0x é V0 vezes seno de θ, que é meio. Então é metade de V0, né? Que é 8,75 dividido por 2. Então, 8,75 dividido por 2, 4,375. 4,4. 4,38. 38 metros por segundo. Então aqui está o valor de V0x e V0y. Lembra que a gente encontrou porque a gente pediu desde o início do problema, né? A primeira pergunta foi, né? Qual é a velocidade para que ele consiga fazer a cesta nessas condições? Aí a gente foi lá, determinou a velocidade. E agora o que a gente quer saber nesse ponto aqui, né? Esse ponto y é 0. Então tem que pegar aqui e fazer y0. Primeiro eu vou escrever minha fórmula. O y é y0 mais v0y vezes o tempo, que é 7,6 vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado. Mas o que é gt ao quadrado sobre 2, né? G sobre 2 dá 5 t ao quadrado. Essa é a equação. Você pode ter, a primeira coisa que você faz é montar ela. Tá? Eu fui fazendo cada vez um direto, mas o ideal é a gente montar ela de cara. Essa é a nossa equação que a gente tem no segundo grau, né? Desde que a gente achou o V0, a gente já sabe determinar ela, porque é só o que faltava aqui. E aí, então tem isso aqui. Agora façamos y igual a 0, que é o que ele quer na letra C, né? Que é que ela encoste no chão. Se ela está encostada no chão, o que eu tenho? 0 é igual 2 mais 7,6 vezes t menos 5t ao quadrado. Ah, professor, a gente chegou na equação de segundo grau. Chegou na equação de segundo grau.
Vamos resolver essa equação de segundo grau. Vou deixar para vocês resolverem. Vou dar só a resposta dela. Pera aí. Bom, então resolvendo aqui por Bhaskara, vocês vão encontrar o quê? Na equação de segundo grau. Então, aplicar Bhaskara, vocês vão ter que T'. Uma das soluções é menos 0,229 e T duas linhas, que é a outra raiz dessa equação, é 1,75 aproximado. Então, segundos, né? É tempo, segundos. Só que a gente não tem tempo negativo, então já desconsidera essa. Então quer dizer que esse é o tempo que ele leva para chegar no chão. Esse é o tempo que leva para chegar no chão. Tá, se esse é o tempo que leva para chegar no chão, qual que é a velocidade então? Bom, agora é só pegar essa equação da velocidade aqui, ó. Da equação da velocidade aqui, ó. Vamos tela de novo, Vy, né? Jogando a velocidade na equação da velocidade, o que a gente tem? A equação da velocidade é o quê? Vy é igual a V0y. Não. Vy é igual a V0y menos GT. Mas V0y a gente encontrou o quê? 7,6. Então, 7,6 menos GT, menos 10T. Essa. Primeira coisa em que vocês têm dúvida já é montar essas equações, tá? Só antes de derivar, claro que ficou dependendo do V0, né? Lembra que ficou faltando o V0. Quando a gente encontrou o V0, a gente foi capaz de determinar a equação. Ó, agora, então substituindo, o que eu tenho? Vy vai ser 7,6 menos 10 vezes 1,75. Então, vamos determinar, substituindo o tempo aí, né? 1,75, a gente vai ter 7,6 menos 10 vezes 1,75. O que a gente encontrou aqui? Olha só. Vy igual a menos 9,9 metros por segundo. Para pensar um pouquinho por que esse valor deu negativo. O que isso significa? O que vocês acham que está acontecendo aí para ter encontrado e falando, professor, está errado? Bom, analisa o problema. Velocidade negativa significa o quê? Significa que ele está... Se nosso positivo não está para cima, olha lá, o positivo... Positivo é para cima do y. Se eu encontrei um Vy negativo, quer dizer que a velocidade é para baixo. Quer dizer o quê? Claro, né? Ele tá caindo no chão, então essa velocidade tem que ser negativa quando está descendo, sempre. Quando ela está descendo tem que ser negativa. Então, de fato, essa velocidade é negativa e está certo. Então, essa velocidade com que ele cai no chão é 9,9 metros por segundo. Tá? Beleza. Agora eu quero saber qual o alcance horizontal. Faz parte dessa letra também. Horizontal. Bom, é só substituir. Eu não tenho o tempo que levou para poder estar naquele ponto. Quem dita o movimento, lembra que eu falei para vocês, ó, em x, a velocidade em x é sempre a mesma. Se eu vier aqui, ó, ela é sempre a mesma, né? Aí que vem o negócio. O que a gente encontrou aqui? Foi o Vy. Essa é a velocidade da partícula. Eu estava esquecendo disso. É essa a velocidade da partícula? O que é a velocidade? Ela não tem que ser um misto do V0. A velocidade não é o Vy. O Vy é a velocidade vertical. Então, esse aqui é apenas velocidade vertical. Ah, professor, mas e a horizontal? Ela não muda. Nesse ponto também, nesse ponto, eu tenho que o Vx, ele é o mesmo do V0x, porque ele não muda. Ele nunca varia, porque em x não tem força. Então, a mesma velocidade que ele começar, em x ele tem que terminar. Então, é 4,38. Essa aqui, ó. Então, essa velocidade vai ser
4,38 metros por segundo. Essa é a velocidade para sempre em x. Até caiu no chão, né? Então, nesse caso, quanto que é a velocidade? O vetor velocidade, ele tem a componente x e a componente y. Esse é o vetor velocidade. Como é que eu acho a velocidade? O que seria, então, meu vetor velocidade naquele ponto? O meu vetor velocidade naquele ponto, que é o ponto onde ela cai no chão, é o quê? 4,38 e menos 9,9. Esse é o meu vetor, metros por segundo. Esse é o meu vetor velocidade. Qual que é o valor dessa velocidade? É esse que eu estou pedindo. Qual o valor da velocidade? A velocidade total. A velocidade total, a gente tem que calcular o módulo desse vetor aqui. Como é que é o módulo dele, né? Módulo é igual a raiz disso ao quadrado, componente x ao quadrado, dentro da minha revisão de vetores, mas isso aqui é o quadrado. Ah, professor, mas por que você não está colocando negativo? Olha só, não estou colocando negativo. Coloquei só 9,9 ao quadrado. Mas não é menos 9,9? É, mas só que a hora que eu fizer o menos ao quadrado vai dar positivo de todo jeito. Então, aqui a gente vai agora determinar a velocidade real que ele cai no chão. 4,38 ao quadrado mais 9,9 ao quadrado. Extrai a raiz agora. 10,83. Então, 10,83 metros por segundo. Essa é a velocidade real com que ele está caindo no chão. Pensa comigo aqui, vamos refletir. Qual que era a velocidade inicial que a gente encontrou? Não foi 8,75? Esse foi o valor que a gente chegou, olha só. A velocidade inicial, 8,75, né? O que você espera da velocidade que bata no chão? Olha só. Me acompanha. Vou voltar para aquele outro exemplo, fica mais fácil. Olha aqui, ó. Ele saiu daqui com a velocidade 8,75. A gente chegou nisso. Aí ela foi diminuindo. Em x continua sempre a mesma, né? A velocidade para frente é a mesma. Mas em y foi diminuindo, até que chegou aqui. Nesse ponto, quanto vale a velocidade? Deixa eu te perguntar. Qual é a velocidade nesse ponto? Aí você vai lá e responde, é zero, professor. Tá errado. Se a velocidade fosse zero, quer dizer que ele ia ficar parado. A hora que ele chegasse, ele ia ficar flutuando nesse ponto aqui, porque ele é zero. Mas não, ele não vai continuar se movendo para frente e vai começar a cair agora. Então, nesse ponto, eu só tenho velocidade em x. Ó. Nesse ponto aqui, eu tenho tanto velocidade em y, ó, velocidade em x, quanto velocidade em y, né? Meu V0, V0x, V0y. Agora, nesse ponto aqui, que velocidade que eu tenho? Só V0x. Que ela é a mesma sempre. Por quê? A velocidade em y é zero. Né? Agora, quando eu chego aqui nesse ponto, eu não vou ter as duas novamente? Olha só, eu estou chegando assim, ó. Tá batendo aqui, ela vai ter tanto uma velocidade para baixo, uma velocidade em y, quanto uma velocidade em x, que é sempre a mesma, nunca muda. Então a gente determinou o Vy, o V0x é o mesmo, né? E aí então a gente encontra a velocidade que seria essa aqui. E aí foi isso que a gente fez. Usou aqui o módulo, encontrou o módulo, então a gente tinha componente x e componente y, achou o módulo e deu isso. Então, lembrando que aqui nesse ponto a velocidade não é zero, a velocidade em y é zero, a velocidade vertical é zero, mas ela continua se movendo para frente. E quando ela mover um pouquinho para frente, agora a velocidade começa a aumentar de novo, só que agora negativa, né? Porque agora ela está indo para baixo, até chegar e cair no chão. Ok? Então, essa aí é a velocidade real. Tem que sempre fazer esse módulo aí da velocidade, que ela depende do misto da velocidade em x e da velocidade em y. Você junta as duas por Pitágoras, né? Aqui, ó. Juntar as duas, você tem, então, a velocidade real da partícula. Qual o alcance horizontal? O alcance horizontal... Bom, então, novamente, continuando minha lógica. Aqui era 8,75, certo? Aí a hora que ela chega aqui, qual que ela é? Ela não tem mais em y, ela é zero, ela é só x. Qual que é a velocidade x? 4,38. Então, quando chega aqui, a velocidade é 4,38 metros por segundo. Aí agora ela começa a diminuir. Quando ela chega nessa mesma altura que a bola está, qual que vocês acham que é a velocidade quando ela estiver na mesma altura que a bola estava quando ela saiu aqui?
Lembra? A subida é a mesma da descida, a velocidade de subida é a mesma de descida. O tempo de subida é o mesmo de descida. Quer dizer então que a velocidade nesse ponto aqui, ela é a mesma velocidade nesse ponto aqui, que é essa, 8,75 metros por segundo. Mas lembrando que ele tem dois, né? Tem tanto V0x quanto V0y, que é os mesmos do inicial. Tá? Sempre que ela chega na mesma altura, ela volta para a mesma configuração. Desculpa. Tá. Aí, então ela foi para ela 8,75, aí ela subiu, virou 4,30, ela foi diminuindo em y, né? Só sobrou x, ficou 4,38. Agora em x ela vai continuar a mesma, mas em y ela vai começar a diminuir negativamente. Diminui até que chega nesse ponto. Quando ela passa por aqui, então, ela é a mesma, 8,75, mas então quando ela passa aqui, ela é 8,75. Só que ela vai continuar descendo ainda, então ela vai continuar aumentando um pouquinho mais. Até chegou no chão, ela aumentou um pouquinho mais e chegou nos 10,83. Tá? Agora, qual é o alcance horizontal? Então, como eu estava falando, o y é que domina o movimento, porque a velocidade em x ela é sempre a mesma. Só que a hora que o y cai no chão, né, a hora que o y é zero, aí a velocidade em x para. Então, quem que manda? É y. O que a gente viu? Que para ela chegar aqui nesse ponto, para cair no chão, demora 1,75 segundos. Então, vamos substituir em y, né? Substituindo t igual a 1,75 segundos, que é isso aqui, né? O tempo que levou para poder cair no chão. Em qual? Na fórmula que dá o alcance horizontal. Qual que é a fórmula que dá o alcance horizontal? A fórmula em x, né? A fórmula em x que a gente já escreveu essa fórmula aqui. Cadê ele? Em x? Ó, x é V0xt, só isso. Porque o x0 é zero, né? E o V0x a gente tem, então, x é igual a V0xt. X é igual a V0x vezes o tempo. Então aí a gente acha o x. Então, x vai ser... O que é o V0x? É 4,38, né? Aqui, ó. 4,38. Não muda. 4,38 vezes o tempo. Que nesse caso é o tempo que leva para cair no chão, que vai me dar o alcance. Então, o que a gente tem? 4,38 vezes 1,75. 7,67 metros. 7,67 metros. O que quer dizer isso? Esse é o alcance, né? Que é igual ao alcance. Quer dizer o quê? Que vai estar 7,67 metros da frente do rapaz. Mas a cesta não estava lá em quantos metros? Vamos olhar aqui, ó. A cesta não está a uma distância de 6 metros do rapaz, né? Então quer dizer que ele vai andar mais ainda, até chegar no chão, ele vai andar mais 1,75 metros ainda, né? Não, 1,75 não foi quanto? Foi 1,67, porque 6 mais 1,67 dá 7,67. Vai andar isso a mais, né? Vou tirar isso aqui para não ficar carregado. Tá? Uma coisa para chamar a atenção para vocês também, ó, o tempo de subida não vai ser igual ao mesmo tempo de descida aqui. Por quê? Isso só vale quando é simétrico, né? Se eu falar qual que é o tempo de subida igual ao de descida, é o tempo para ele vir aqui e cair na mesma altura. Aí sim, o tempo de subida aqui é igual ao tempo de descida de cá, certo? Agora, do jeito que foi feito o problema, a subida é só isso. A descida é isso tudo. Então o tempo de subida não é igual ao mesmo tempo de descida. Lembrem disso, tem que usar a lógica aí, tá bom? Então, gente, a gente resolveu tudo que tinha para resolver. Esse problema é completaço. Eu vou ler um problema aqui que eu pudesse cobrir tudo que eu posso pedir a respeito de lançamento oblíquo, tá? Então, esse problema é um problema para vocês tentarem, olharem, resolvendo, entenderem cada parte dele, voltar e resolvê-lo sozinhos. Você só passa para frente a hora que você tiver entendido e tiver resolvido esse problema. E aí sim você continua, segue em frente, porque é fundamental você se acostumar com os passos que eu fiz aqui, com as linhas lógicas que eu fiz, para poder determinar então esse problema. Cada um deles tem
uma idiosincrasia aí, uma característica intrínseca dele, que a gente traduz, né, para matemática, né? Então, cada um deles, qual a velocidade da bola atingir o chão? Atingir o chão. Chão é zero, botei meu zero no chão, então y igual a zero, certo? Então acho o tempo que isso leva, depois eu vou lá, eu quero saber qual, o que, né? Quero saber qual que é a velocidade vertical. Então vou lá e substituir esse tempo lá na fórmula da velocidade. Então, gente, usar lógica, isso aqui é pura lógica, não tem outra coisa, tá bom? Então por hoje é só essa aula, foi um problema grande, extenso, mas que eu resolvi bem passo a passo, tá? Que ele cobriu quase toda aqui dessa parte dessa matéria. Então até a próxima, pessoal.